Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando Fernandes. Bem-vindos ao canal Expresso Excel. Por falar em Fernando Fernandes, FF, hoje o nosso assunto é fórmulas e funções. Também FF. Por que eu quero falar de fórmulas e funções? Muitas pessoas têm essa dúvida. Muitas pessoas acabam errando o conceito e falando besteira por aí. Não é? Quem sabe, sabe para quem é esse recado. Então, o que eu fiz? Eu pensei assim, o que será que é uma função? Será que eu estou falando alguma besteira? Fui no Google e perguntei, Google, o que é uma função? E o Google me respondeu, claro. Fernando, eu trago para você a definição de função. Então ele trouxe um monte de definições. É uma atividade natural característica de um órgão, uma obrigação a cumprir, um cargo assumido em uma instituição, é um emprego, um exercício ou atividade, blá, 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 blá. Chegamos no número 12. O número 12, uma função é, matematicamente falando, uma relação entre dois conjuntos que abrange todos os elementos do primeiro e associa a cada elemento desse primeiro conjunto somente um elemento do segundo conjunto. Trazendo isso para dentro do Excel e das linguagens de programação, o que é uma função? Uma função é um conjunto de rotinas que é calculado e devolve exatamente um valor. Sempre devolve um valor. Algumas linguagens de programação, no decorrer do tempo, destruíram a definição de função, o conceito de função, e acabaram implementando e permitindo que pessoas criem funções que não retornam valor. Isso não muda a definição de função. A definição de função é qualquer coisa que devolve um valor, porque existe uma associação de um conjunto com outro. Esse outro sempre representa um resultado. Então vamos lá ver o que nós aprendemos na escola com relação a isso. Eu vou usar o Excel porque fica mais fácil de escrever. O professor chegou na quinta série e disse, pessoal, vamos descobrir então que f de x é igual a x mais 2. E daí ele falou assim, calculem para mim, por favor, f de 1. E aí ele ensinou vocês que no caso da implementação da função de x, todos os lugares onde aparecia x, você tinha que colocar o número que está sendo passado no lugar do x. Nesse caso, se f de x é igual a x mais 2, a implementação dessa regra é f de 1 é igual a 1 mais 2. Então, f de 1 vai ser igual a 3. E se eu pedir, por exemplo, f de 5, vai ser igual a 5 mais 2, que é igual a 7. Temos aí, então, a implementação da função de x. Mais ou menos na mesma época da escola, o professor veio e inventou para você e ensinou você a usar o g de x. Por que g de x? Não era f? O g era só para diferenciar e ensinar uma forma diferente de trabalhar. O g de x, por exemplo, poderia ser igual a, sei lá, x ao quadrado. G de x igual a x ao quadrado. Então, se eu falasse para você, me dá por favor g de 2, é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Se eu pedisse para você me dar o g de 5, ia ser igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. Então, por que eu quis trazer vocês para o conceito básico do que é a primeira vez que você viu uma função? Para associar essas funções que você viu na escola com a nossa realidade que nós temos no Excel hoje em dia. Como assim? Olha só que legal. Primeiras conclusões que conseguimos chegar olhando para essa brincadeira. Aprendemos lá que f é o nome da função. Aprendemos no mesmo momento que funções podem ter nomes diferentes. No primeiro caso era f de x, no segundo caso era g de x. Assim como no Excel, nós temos a função c, a função soma, a função proc, índice, corresp, agregar, somar produto e tantas outras funções. Aprendemos também que toda função tem uma implementação matemática. Não é verdade? A implementação, é claro, que é quando a gente aplicou a implementação. E aí nós aprendemos também que toda função recebe um parâmetro, que pode ou não ser usado ali dentro. Faz sentido ser usado. Então, f de x igual a x mais 2. Eu poderia falar f de x igual a 5 mais 5? Poderia, só que daí não faz sentido usar o conceito de função, porque você não usou o parâmetro dentro da implementação dessa função. Mas pode, tudo pode, você faz o que você quiser. E aí eu queria começar a extrapolar um pouquinho esse conceito. Primeiro, deixa eu dar um ESC aqui, some tudo. Primeira coisa é o seguinte, função pode ter qualquer nome. Você aprendeu um pouquinho mais para frente que se você quiser calcular f de g de x, então vamos dizer que você quer calcular f de g de, sei lá, 5 total.
Olha só que interessante que vai ficar isso. Você primeiro calcula o que está dentro dos parênteses. Quanto é g de 5? Eu já calculei aqui, 25. Então você faria quanto que é f de 25. Certo? F de g de x não é a mesma coisa que f de 5 ao quadrado? Porque é a implementação da g de x. Então f de 25 vai ser igual a 25 mais 2, que é igual a 27. Olha só que interessante. Lá na época da escola, você aprendeu função f, função g. Você aprendeu que você pode colocar uma função dentro da outra. Então, não é para ser absurdo quando eu falo para você que você pode abrir um C, por exemplo, no Excel, abre parênteses, se a soma de tal intervalo é igual a 2, ponto e vírgula, faça um índice correto. Caso contrário, faça um agregar, por exemplo, ou um somar produto. Entende? Eu posso colocar funções dentro de funções. E isso é uma coisa que você já viu lá na escola. E aí, nós aprendemos que a função recebe um parâmetro, e esse parâmetro é sempre numérico, porque um cálculo acontece ali. Então, quando nós vamos extrapolar o conceito de funções dentro do Excel, olha só que legal. Eu posso ter nenhum parâmetro, eu posso ter um, que é o que você já está acostumado a usar, e eu posso ter vários parâmetros. É o caso, por exemplo, da função C. Quando você abre parênteses, ele aceita o teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. É uma função que tem nome, abre parênteses e tem 3 parâmetros. Internamente existe um código que roda para tomar uma decisão em cima desses parâmetros e devolver um resultado. Sempre vai ter um resultado. Toda função tem resultado. Se não tiver resultado, tem alguma coisa errada. Os tipos de parâmetro que você estava acostumado a usar como somente numéricos na escola, no caso do Excel, por exemplo, na função C, muda. Por exemplo, a função C aceita verdadeiro ou falso como primeiro parâmetro. Normalmente a gente manda um teste e o Excel verifica o resultado desse teste antes de mandar para dentro da função. Ele descobre lá dentro se é verdadeiro ou falso. E baseado no resultado do primeiro parâmetro, ele devolve como resultado da função ou esse cara, que é o valor se verdadeiro, ou esse cara, que é o valor se falso. Se fosse a função soma, nós temos ali número 1, número 2, número 3, número 4. A gente pode passar vários parâmetros, sendo eles de alguns formatos diferentes. Pode ser um número qualquer, pode ser uma conta qualquer, pode ser um intervalo qualquer. Pode ser um intervalo com mais células. 1 até, sei lá, 25, 20. São vários tipos de parâmetro que eu posso passar para dentro da função soma. E ela aceita diversos, nem sei onde que vai parar isso. E olha só que interessante. Vários tipos diferentes de parâmetro que vão ser calculados. Por exemplo, esses dois aqui, ó, 5 mais 5, o Excel vai resolver antes e vai dar 10 aqui. E5, ele vai puxar a referência, nesse caso é 0. A1 até a 20, ele vai trazer a matriz resultado desse intervalo. Vai passar tudo isso para dentro da função soma. E a função soma, muito esperta, vai resolver tudo isso lá dentro, somar todos os números que eles encontrar e devolver um resultado. Nesse caso aí vai dar, sei lá, 15. Fez sentido? Então nós aprendemos agora que a função pode ter vários nomes diferentes, ou seja, cada função faz uma coisa, então elas são nomes diferentes. Todas as funções abrem e fecham parâmetros na implementação. Todas as funções podem ter ou não parâmetros. Por exemplo, me dá um exemplo de função que não tem parâmetros. No caso do Excel, a função hoje não tem parâmetro. Você abre e fecha e ele devolve o valor de hoje. Você poderia usar, por exemplo, a função agora. É uma outra que me vem à cabeça. Agora. Que põe aí junto o horário. Olha só, pessoal. Feliz 2018. Eu esqueci de falar isso antes. Com relação a funções, é isso que eu tinha para falar para vocês. Olha só que interessante. Vocês já viram na escola, vocês já têm todo o conhecimento necessário para poder criar uma função, usar funções e saber que dá para usar uma função dentro da outra. Por exemplo, igual se isso aqui é menor do que 6, me dá a soma desse mais esse. Caso contrário, me dá o proc, sei lá, desse intervalo, desse valor que está aqui em cima, da data, nesse intervalo aqui, e devolva esse intervalo aqui. Um exemplo. Qualquer, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu estava falando que não, porque o valor não é menor do que 6, ele é maior, vem no proc, não tem nada aqui, então vamos colocar aqui alguns valores. Vamos colocar igual a hoje, aqui igual a hoje. Então tem aqui 3 datas e aqui tem alguns valores. 1, 2, 3, 4. Então isso aqui já passa uma ideia interessante aí do que eu estou fazendo.
Só para ficar fácil de ver. Olha só que interessante. Eu vim aqui e falei, olha, se esse valor aqui é menor do que 6, e não é, ou seja, o teste lógico está dando falso, certo? Porque é maior do que 6. Então, ele não vai trazer a somatória dos números aqui que estão zerados. Vai trazer, por exemplo, o proc dessa data, nesse intervalo, trazendo o resultado equivalente desse intervalo. Então, o dia 6 tem o número 1, então ele está executando esse proc e devolvendo o número 1, que é o resultado que tem aqui do lado. Vocês viram que interessante? Eu posso, tranquilamente, colocar uma função dentro da outra. Por quê? Porque na escola você viu a gente colocar uma função dentro da outra. Todas as funções devolvem o resultado. É isso que eu tinha para falar sobre funções. Com relação a fórmulas, olha só que interessante. Fórmula é mais fácil, por isso eu deixei para o final. O que é uma fórmula? Uma fórmula é qualquer coisa que comece com igual. Ou comece com um sinal de mais, ou comece com um sinal de menos. Normalmente você vai ver o sinal de igual sendo usado. Igual, eu quero 5 mais 5, por exemplo. O resultado disso é 10. Não está usando variáveis, não está usando funções, não está usando nada. Ou seja, isso é uma fórmula. É claro que para você escrever uma função numa célula, por exemplo, a função somar produto. Somar produto, sei lá, eu tenho essa matriz aqui e esse intervalo aqui. Acho que isso nem faz sentido, mas é só para a gente poder mostrar o que eu quero dizer. Esse somar produto aqui é uma função. O Excel só vai conseguir calcular a função se você colocar a função dentro de uma fórmula. Esse igual aqui indica que é uma fórmula, e o restante, esse igual aqui indica que é uma fórmula, e o restante indica que é uma função. Vocês viram que interessante? Mas você pode colocar múltiplas funções numa fórmula. Por exemplo, 5 mais somar produto. Somar produto, 5 mais, é uma função. 5 mais somar produto é uma fórmula. Por quê? O que é uma fórmula? Qualquer coisa que comece com menos, mais ou igual no Excel, que vai indicar para o Excel o que vem aqui na frente vai ser calculado. Isso é uma fórmula. Poderia ser 5 mais 10 vezes 2 dividido pelo conteúdo dessa célula. Uma formulinha qualquer que não usa funções. Então, é importante vocês saberem que todas as vezes, sem exceção, que vocês virem alguém chamando função de fórmula, a pessoa está conceitualmente errada, infelizmente. As 15 fórmulas mais usadas no Excel. Mentira. Não existe 15 fórmulas mais usadas no Excel. Pode até existir 15 funções mais usadas, de acordo com o ponto de vista que ele está analisando. Fórmulas, não. A última vez que eu analisei, eu acho que existia mais de 450 funções dentro do Excel. Acho que no Excel 2016 deve ter passado de 500 ou 600 funções diferentes. Funções que são aquelas que têm nome, abre parênteses, tem ou não tem parâmetros, fecha parênteses. E aí o Excel calcula o resultado dessas funções e devolve o resultado. É simples assim, isso são funções. Agora, se você combinar essas funções todas, uma dentro da outra, uma fora da outra, montando fórmulas mirabolantes com 25 linhas, não é só 600 fórmulas que o Excel tem. O Excel, vamos dizer assim, são 600 funções que, combinadas, onde a sua criatividade é o limite, você pode ter infinitas fórmulas diferentes para fazer tudo o que você precisa dentro do Excel. Feliz 2018 para todos vocês. Nos vemos no Excel Weekend 4, 20 e 21 de janeiro. Não esquece de clicar no curtiu e no sininho aí para ativar a notificação e se inscrever no canal. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.